ele reuniu, deixa eu só tirar aqui da frente. Jesus, ele reuniu, depois que ele reuniu todos os apóstolos, depois que ele já, né, convocou todos os 12 apóstolos, ele reuniu todos eles na casa de Pedro, que era uma coisa comum, né, Jesus fazia as reuniões, geralmente era na casa de Pedro, que era uma casa grande, e comportava todo mundo, e ali ele deu as diretrizes de como seria a divulgação da Boa Nova, né? E aí Jesus vai dando várias recomendações para os discípulos, porque, na verdade, o título da palestra é Discípulos e Apóstolos de Jesus, né? E a gente vai ver e a gente falou que discípulo é aquele que tem um mestre, tem alguém, né, que está ali ensinando, passando conhecimento, e os discípulos estão ali aprendendo com aquele mestre. Então, nesse momento onde Jesus está junto, né, com aqueles 12, esses 12 eram os discípulos de Jesus, porque tinha um mestre ali explicando e passando um conhecimento para aquelas pessoas que estavam ali, para aqueles 12. A gente falou também que não eram só aqueles discípulos, os discípulos mais diretos, né, eram aqueles 12, mas tinham outras pessoas que estavam também ali, que participaram desse discipulado, vamos dizer assim, indiretamente, porque não estava frequentemente com Jesus como os 12, como Maria de Magdala, como Marcos, né, que Marcos, inclusive, tem o Evangelho, né, de Marcos, porque também estava ali presenciando, né, e participando ali daquele movimento também. Então, Jesus vai dando várias recomendações aos discípulos, né, pedindo para eles não entrarem em discussões estéreis, para eles se preocuparem sempre com o conteúdo do que eles vão do ensinamento, se alguém não quiser, né, ouvir, que eles não se preocupar com isso e procurar quem queira ouvir, e ele vai dando várias recomendações. Então a gente parou aqui nessa parte, né, onde Jesus fala, né, uma das recomendações. Então a gente vai falar sobre várias recomendações que Jesus deu. Tem muito mais recomendações, mas o livro se atém a algumas só, né? Então, a próxima, né, que é onde a gente parou, foi essa. Em qualquer cidade, Jesus fala para os discípulos, né, em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do evangelho com os que sejam dignos até que vos retireis. Então, Jesus está falando ali, vai, né, prega para quem quer ouvir as palavras, né, da boa nova, mas aqueles que querem realmente ouvir com sinceridade e que querem realmente, porque muitos dos discípulos acreditavam que Jesus, a forma com que Jesus pregava, né, pregava para os pobres, as pessoas que não tinham condições, aquela forma não era a forma correta. Judas era um desses, né, que achava que Jesus tinha que pregar para os ricos, porque na ideia de Judas era, se Jesus prega para os ricos e os ricos têm poder sobre os pobres, se a gente consegue converter os ricos, é muito mais fácil converter os jovens. Então ele tinha uma estratégia na cabeça dele, que ele imaginava que seria a forma mais correta de fazer, então eles não. E Jesus percebia isso, né? Só que Jesus falava: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que querem ouvir a palavra de conforto, tanto que ele vai lá e fala das bem-aventuranças, que no livro Boa Nova explica muito bem qual foi o contexto que ele falou, as bem-aventuranças. Então, é um livro muito rico, né, de informações. Então, ele fala aí, né, fala para aqueles que querem ouvir, reparte, né, as bênçãos do Evangelho com aqueles que sejam dignos, ou seja, aqueles que realmente têm o coração aberto para ouvir. Porque não adianta a gente falar, hoje em dia, se a gente falar para quem... Muitas vezes a gente quer insistir em falar para pessoas, né, em expor a nossa opinião para quem não quer ouvir. E a gente perde tempo. E Jesus falou, não perde tempo. Não perde tempo com essas pessoas, né? Se elas não querem compartilhar daquilo que você acredita, deixa elas. Que no momento
elas vão estar com o coração aberto. No momento delas, elas vão adquirir o conhecimento necessário. Não adianta insistir, né? A natureza não dá saltos. É isso que Jesus recomendava aos discípulos. A próxima lição já ligada a isso, a essa também, que é: quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos da vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Meio que complementando o que foi falado antes, né? Vai lá, fale para aquelas pessoas, distribua as bênçãos do Evangelho, mas se essa casa, se essas pessoas não quiserem ouvir, quando você sair, não maldiga, nem não fale mal, porque eles não quiseram te ouvir e adotar as suas ideias, mas que você saia e, com a mesma paz que você entrou, você sai, né? Que essa paz volte para o seu coração, sem maldizer, sem porque a gente tem ainda, né, muito orgulho dentro da gente, e a gente às vezes quer realmente que as pessoas adotem aquilo que a gente está pensando. E não é quem é o dono da verdade, né? O dono da verdade era Jesus. E ele recomendava para a gente não fazer isso, né? Ele não impunha a ninguém a verdade, nunca impôs nada à verdade. E se ele é o nosso mestre, né, e a gente que está aí tentando ser o discípulo desse mestre, a gente tem que fazer o que ele recomenda, né? A gente precisa fazer o que ele recomenda. A próxima é: se ninguém vos receber, nem desejar ouvir vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Porque muitas vezes, além da gente, quando a gente fala para as pessoas, né, aquilo que a gente acredita, no caso aqui a doutrina espírita, né, quando a gente está conversando com alguém e alguém não aceita ou não acredita ou, né, vai contra, além de não acreditar, algumas pessoas vão contra, né, tentando nos desmascarar ou tentando provar por A mais B que aquilo que a gente está falando não é a verdade, né, vamos dizer assim. E que a gente, nesses momentos, a gente precisa se calar diante da ignorância do outro, né? Se ele não quiser ouvir, que a gente não tenha rancor contra essas pessoas que estão maldizendo aquilo que a gente está, ou interpretando de uma maneira errada aquilo que a gente está falando. Que a gente mantenha sempre a paz no nosso coração, porque se a gente está tentando divulgar o bem, a gente não pode se contaminar pelo mal. A gente deve continuar, independente de receber uma contradita, né, uma oposição, a gente permanecer, não entrar no âmbito das discussões. Porque é muito tênue essa linha, né, do equilíbrio e o desequilíbrio. Muitas vezes tem pessoas que realmente elas têm a capacidade de nos atingir em pontos que nós temos dificuldades ainda internas de lidar com isso. E às vezes ela pode tocar num ponto, né, que a gente ainda tem dificuldade, e a gente, sem pensar, sem analisar, sem raciocinar, a gente entra na discussão tentando provar e acaba criando uma inimizade. Não é isso que a recomendação, não é essa a recomendação, né? Gente, assim, eu estou fazendo uma leitura, né? Eu estou fazendo a minha leitura daquilo que eu estou lendo. Se vocês não concordarem com isso que eu estou falando, fica aberto. Eu não sou dono da verdade aqui. É a minha interpretação desses ensinamentos de Jesus, tá? Porque eu não estava lá, né? Não conversei com o mestre para perguntar: é isso mesmo que eu entendi? Então, se vocês tiverem alguma colocação em relação ao que está sendo dito, fiquem à vontade aí para comentar, ok?
Não, mas é isso mesmo, Daniel. Falou o principal aí que eu acho que concordo com você. Sem conservardes nenhum rancor, né? Sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Eles falam que, numa das mensagens do Chico Xavier, fala que a luz vem, entra no pântano sem se contaminar. Ela ilumina, mas não se contamina. Então, porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa ser ouvido, precisa ser laureado daquilo que a gente está falando, ter atenção. E aí a gente fica bravo, a gente fica com rancor, quando a gente não é recebido, não é bem recebido. A gente pensa, estou aqui trazendo uma coisa aqui preciosa e ninguém quer ouvir. Então, muitas vezes, nem uma coisa tão importante que a gente está falando, mas a gente quer ser ouvido, né? É porque a Então, gente fica... Quando a gente adquire um conhecimento novo, né, que aquilo faz muito sentido para a nossa vida, a nossa tendência é querer compartilhar. A gente fica empolgado e querer compartilhar isso com as pessoas. E, nossa, olha só, isso aqui fez muito sentido para mim, pode fazer sentido para você. E às vezes a pessoa não está naquela mesma vibração que você. momento, né? E aí, quando a gente faz isso, né, a gente está tão empolgado que a gente não se prepara, a gente não vai com escudo, a gente vai totalmente aberto. E aí, quando a pessoa vai de encontro com aquilo, não, eu não acredito, não é isso que você está falando. A gente sente aquele baque porque a gente não pensa que a pessoa possa... que a pessoa vai contra aquilo que a gente está pensando porque fez muito sentido para a gente, né? Mas às vezes não faz sentido para ela, né? Cada um é de um jeito, cada um tem o seu momento de... Peraí, só um minutinho. Deu uma mensagem aqui. Cada um tem o seu momento de aprendizado e de conhecimento, então é nesses momentos, é por isso que a gente tem que ter sempre o equilíbrio, né? Tá sempre... mas é normal isso, gente. A gente às vezes vai ficar chateado, mas não ficar chateado a vida toda, né? Porque a gente ainda é falha, a gente como dizia Vitor Hugo, né? Se você ficar triste, que seja por um dia, não um ano inteiro. Então, que a gente tem essa... Se a gente ficar chateado no momento, que a gente ainda tem essas dificuldades de aceitação, depois esquecer, né? Botar no arquivo lá do esquecimento. Então, vamos continuar. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com que sejam dignos até que vos retirei. Acho que eu voltei, né? Peraí, deixa eu passar para frente. Ok, é a próxima. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença sem sinceridade do coração, né? Às vezes a gente vê pessoas que não têm religião nenhuma, né? E que entendem mais do evangelho, que praticam mais do evangelho do que quem tem religião, né? E muitas pessoas que se dizem religiosas fazendo coisas que até Deus duvida, né? Vamos dizer assim. A gente já ouviu. Isso acontece em todas as religiões, no Espiritismo também. No Espiritismo não está isento disso, né? De pessoas que talvez interpretaram de uma maneira errada, né? Teve uma má interpretação daquilo que Kardec trouxe, daquilo que os livros nos trazem, né? E acabam honrando, né? Sendo religiosos somente na casa espírita, né? E chegando nas suas casas, no ambiente da empresa, agindo como se não tivesse conhecimento. E isso, Jesus fala, né, para essas pessoas que honram somente a Deus com os lábios, né, essas pessoas vão ser muito cobradas, porque elas estão tendo a oportunidade de divulgar e de praticar pelo exemplo, né, a verdade daquilo que... as verdades do céu, vamos dizer assim, e
elas estão fazendo o contrário, elas estão fazendo só com os lábios, não estão praticando de verdade, né? É só uma capa que elas colocam ali no templo religioso, como disse, estou falando da doutrina, estou falando da igreja, estou falando de tudo, né? Daqueles que falam muito e fazem pouco, né? O que a gente tem que fazer é falar menos e fazer mais. Então, por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, né? Para a gente falar menos e fazer mais. Então, a próxima é: por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Jesus era brando, Jesus era pacífico, Jesus era, né, a calma em pessoa, mas ele não deixava de ser prudente, ele não deixava de ser firme no momento em que ele precisava ser firme. Quando as pessoas vinham provar, e ele sabia que as pessoas estavam ali principalmente os sacerdotes vinham colocando algumas questões para ele, para tentar fazer com que ele caísse em contradição, né? Isso aconteceu várias vezes, né? Quando ele vai lá quando ele pergunta da moeda, né? De quem é aquela figura que está ali na moeda. E aí Jesus fala, né, da frase da César que é de César. Eles esperavam que Jesus, porque ali naquele momento, né, ele pergunta para Jesus se os judeus deveriam pagar o tributo. E aí, se Jesus fala que deveria, ele iria contra aquelas pessoas que não concordavam, né? Se Jesus fala que não deveria, ele ia contra o governo. Então, olha a pegadinha que tinha ali. Jesus era como a serpente, ele era prudente, né, o tempo todo ali, né, olhando e percebendo o que aquelas pessoas ali estavam querendo fazer, né? Ele conhecia o íntimo de cada pessoa, né? E é interessante até que tem uma historinha da serpente, que a serpente vivia na floresta e passava, um dia um sábio passou por aquela floresta e aí ele foi picado pela serpente. E aí ele chega e fala assim: poxa, serpente, começa a conversar com a serpente: poxa, serpente, por que você faz isso? Por que você me atacou? Não estava fazendo nada contigo, só estava passando na floresta e tudo. Por que você não é não faz diferente, né? Seja cordial com as pessoas, ninguém está te atacando e tudo. Aí a serpente começou a refletir assim e pensou assim: eu acho que ele tem razão, eu vou parar de atacar as pessoas. E aí ela começou a ficar maleável, ficou mais simples e começou a se aproximar da cidade. Largou um pouco a floresta, já que eu não vou atacar ninguém, né? Ela pensou, eu vou agora tentar conviver com as pessoas. Só que quando ela chegou na cidade, as pessoas viram que ela estava muito tranquila, muito calma, né? Não atacava mais ninguém. Aí as pessoas começaram a atacar a serpente, começaram a atacar pedra nela, machucaram ela, e depois de muito sofrer, ela voltou para a floresta. Ela não quis mais ficar junto com os homens, né? E aí um dia o sábio voltou, passou por lá e viu a serpente não atacou ele, mas ela estava bem triste, né, com aquela situação, e ele perguntou para a serpente: mas serpente, o que houve? E aí ela contou a história: não, depois que você falou comigo, eu fui lá, tentei me aproximar das pessoas, tentei ser maleável com elas, e elas começaram a me atacar, me machucar, e eu estou muito magoada com isso. E aí o sábio fala para ela: eu acho que você não entendeu o sentido das minhas palavras. Eu pedi para você ser branda, ser pacífica e não atacar as pessoas, mas eu não pedi para você não mostrar seus dentes quando fosse necessário, né? De você se defender quando fosse necessário. Porque Jesus, ele não pediu para a gente, ele pediu para que nós divulgasse a boa nova, mas que a gente também fosse prudente com aqueles que iam contra. Jesus nunca pediu para ninguém atacar, nenhum discípulo atacava ninguém, mas os discípulos, com a palavra, né, com o evangelho, assim como Jesus fazia, eles debatiam, eles colocavam a posição, eles eram prudentes na posição que eles mantinham do conhecimento do evangelho,
né? Tanto que eles foram apedrejados, a maioria deles foram mortos beberam do cálice que Jesus bebeu também, né? Então poucos foram os discípulos que não foram mortos ou apedrejados. Então Mas aí que a que gente tá, Oi? mas aí que tá. Eu acho, tenho para mim que esse conselho dele é para que isso acontecesse só quando fosse a hora. Porque, né, mais para frente ele comenta que quando você estiver numa cidade, se não for bem recebido, você sai daquela cidade e vai para outra. Eu vou estar Sim. com vocês. Então, assim, na hora certa, eles iam dar o testemunho deles, mas isso eles tinham que terminar a missão deles, né? Sim, sim. Então, para ser prudentes. Porque diante quando a gente tem um objetivo, né, de divulgar algo importante, né, a gente estuda, a gente se prepara, e aí quando ainda está no momento do diálogo, porque é uma diferença entre diálogo e discussão, né? Quando eu entro numa discussão, eu não estou disposto a ouvir e nem o outro está disposto a ouvir. Eu só estou disposto a defender o meu ponto, né? E por isso que a gente grita quando a gente está discutindo, porque a gente não está ouvindo o outro. A gente está simplesmente, quando o outro está falando, está com a palavra, eu já estou formulando, não estou ouvindo ele, eu estou formulando na minha cabeça a resposta para dar para ele. Agora, quando eu vou dialogar, quando o outro está colocando pontos e tem uma cumplicidade ali, né? Eu estou dialogando, aí sim eu vou colocar os meus pontos, porque a pessoa está aberta a ouvir também. Ela vai colocar o ponto dela e eu vou colocar o meu ponto. E assim a gente vai, né, dentro dessa... Diante do... Porque o mal, na verdade, né, quando Jesus fala da prudência da serpente, o mal ele é muito sutil. Ele às vezes concorda contigo, mas para te puxar teu tapete depois, né? Então, o Jesus era esperto nesse sentido, né? Na simplicidade da pomba, mas ele era, né, como eu disse, ele sabia o que estava no coração de cada pessoa, né? Ele tinha esse magnetismo, ele sabia, ele conhecia os homens como ninguém, né? Então, o que ele pedia para os discípulos também ter essa prudência, né? Não atacar, mas se proteger, né? Ter astúcia, verificar o que as pessoas estão... para evitar de cair em armadilhas, né? Depois, em outros ensinamentos, ele fala, somente lobos caem em armadilhas de lobos. Lobo. Talvez por isso que ele falou isso aqui, vos envio como ovelhas ao antro de lobos, não como lobos ao antro de lobos. Exatamente. Porque eles não eram iguais. Eles eram diferentes, né? Alguém tem mais algum comentário? Até agora, está tudo bem? Alguém discorda? Vamos lá. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. E foi o que aconteceu muitas vezes com os discípulos, né? Quando houve a perseguição dos cristãos, não era Roma que perseguia os cristãos, eram os judeus, os sacerdotes que mandavam, né, perseguir os cristãos. Depois, né, dessa perseguição, como a Judéia, né, os sacerdotes tinham um certo poder dado por Roma, depois que Pedro fundou a igreja em Roma, né, e o número de cristãos começou a crescer em Roma também, e depois da morte de César, entrou o Tibério César, que era um tirano, assim, era um ditador tirano. Foi a partir dele que começou essa perseguição por conta dessa relação que ele tinha com os sacerdotes da Judéia, que perseguiam os cristãos, e ele resolveu também, né, por essa relação, como se fosse um mal, né, que estava espalhado por Roma e pela Judéia, e aí os sacerdotes convenceram
os romanos também a perseguirem em Roma os cristãos. Então, tanto que o Paulo, né, que era Saulo na época, ele é judeu, mas ele era muito ligado a Roma também. Então ele tinha um certo poder também. E ele, junto com esse sacerdote, ele acreditava que a verdade do judaísmo era a que tinha que prevalecer. Então tinha que acabar com todos aqueles que não pregavam. Nenhum judeu, na segunda concepção de Paulo, podia pregar algo que fosse contrário ao judaísmo, né? Aquilo que ele acreditava. E ele tinha o poder de Roma. Então, quando ele andava pela cidade perseguindo os cristãos, ele perseguia com os soldados romanos, que foi liberado por Roma, né, pelo Tibério César, nessa empreitada de acabar ali com os cristãos. Então, a gente vê que muitos dos cristãos eles foram levados aos templos para serem julgados e apedrejados, né, pelos sacerdotes, por Paulo, enfim. Então, quando ele fala, acautelai-vos, pois dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos tribunais. E foram, muitos deles foram. O próprio Paulo e Pedro foi também, e vários outros discípulos, né? Então, tome cuidado. E eles viviam fugindo, na verdade. Os discípulos viviam fugindo. Quando viam que os soldados romanos estavam chegando na cidade, eles iam para outra, iam para outra. Tinha sempre gente informando, ó, estão chegando na cidade. Tanto que, quando Paulo de Tarso, né, ele vai à procura de Ananias, né, em Damasco, né, que está na estrada, ele tava querendo acabar com os cristãos lá, principalmente com Ananias. E aí, quando ele tem um encontro com Jesus. Mas Ananias já estava ciente da situação, né? Já tinha sido avisado do que iria acontecer. Enfim, então é isso. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. E isso era fantástico, que foi, na verdade, que fez com que que Saulo, né, se convertesse, na verdade, né, entendesse. O Saulo, ele não se converteu, ele não entendeu Jesus no momento na estrada de Damasco. Ele já estava sendo transformado diante de todos os cristãos que ele matava. Porque ele via o amor e a certeza nos olhos daqueles que ele matava, né? Inclusive, ele mata o seu cunhado sem saber que era o seu cunhado, né? E aí ele vê a sua esposa o perdoando, porque ela também tinha se tornado cristã. Então isso toca tão forte no coração de Paulo, né, que ele, naquele momento da estrada de Damasco, ele cai de joelhos, porque ele já tinha um processo em andamento de entendimento, né? Não foi naquele momento da estrada de Damasco. Então, e ele... Pode falar, Alex. É do cristão mesmo, né, amigo? Bem exemplificado. Como está falando aí, né? Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, e a fim de testemunhardes a minha causa, né? Quer dizer, como fez o Paulo, ele foi tirano, mas depois ele foi apedrejado muitas vezes pela causa. Sim. Dando exemplo também da transformação, né? Mas é interessante essa forma que ele coloca, né? Porque parece que a gente deve ser conduzido pelo mundo, porque ele está falando para os discípulos. Esses são os discípulos diretos deles. Sim. Jesus que espalharam a mensagem cristã pelo mundo. Mas nós, em nota infinitamente menor, também temos essa missão que ele está nos dando de ir pelo mundo, pelo reino desse mundo, levando
algo diferente, testemunhando a causa. Sim. E a gente testemunha como? Né? Com o nosso comportamento diferente, né? No trabalho, na sociedade. As pessoas vão perceber que tem algo diferente ali, né? E até divulgando mesmo através da palavra, porque essas pessoas, né, a gente vê o Haroldo Dutra, o Rossandro, esses grandes, o Divaldo Franco, quantos juízes não estão aí julgando aquilo que eles estão fazendo, né? Aquilo que eles falam, pegando e deturpando aquilo que eles falam, né? É claro que não é como era antigamente, né? Eles não são hoje levados lá na justiça ou, né, na cadeira elétrica ou não são apedrejados materialmente falando, mas são apedrejados verbalmente ali, com pessoas que vão colocando em cima dos vídeos que eles falam, pegando trechos que eles falam e deturpando. Isso tudo mudou só a forma de ser feita, mas ainda continua acontecendo hoje. Né? A gente tem muitos juízes de causas aí, de causa própria, né? Vamos dizer assim. E pessoas descrentes. Então, e diante dessas situações, né, que são tentando descrer aquilo que eles falam, eles permanecer firme diante daquilo que acredita. Né? Não é porque estão falando que aquilo que você está falando não é verdade, estão inventando coisas, você tem a certeza de que daquilo, do teu objetivo, daquilo que você está falando. Então, não importa o que falem, não importa o que façam, você sabe o que tá no seu coração. Então, esse é o testemunho, diante das situações. É coisa que a gente tinha medo no passado de falar que era espírita, né? Que era cristão, com medo do julgamento das pessoas, com medo do que iriam pensar de nós. Hoje menos, mas a gente teve muito isso, né? Então, só mudou de forma, mas ainda continua acontecendo. Né? Então, vamos lá. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque a minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houver de dizer, porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala a todos nós. Porque os discípulos eles tinham medo, né, do que eles não sabiam aquilo que muitas vezes que eles iriam para lugares onde não falavam a língua deles. E eles se questionavam, como é que a gente vai falar para esses povos que não falam a nossa língua? Eles não ficaram restritos só ali à Judéia, eles saíram pelo mundo, né? E aí Jesus fala, não se preocupa, que as línguas de fogo falarão por vocês. Os discípulos tinham uma mediunidade muito grande, e os espíritos realmente falavam através deles. Eles falavam várias línguas ali, né? Era o fenômeno da xenoglossia, né? Que a gente conhece hoje como no espiritismo. Então, para povos que eles não falavam a língua, de repente as palavras vinham na cabeça e eles começavam a falar o idioma daquelas pessoas ali, e por isso que hoje a gente conhece o cristianismo, porque os espíritos estavam atuando ali de uma forma muito presente naqueles discípulos ali. Imagina o magnetismo que eles tinham ali. Primeiro, o magnetismo dado, né, por Jesus. Depois que Jesus partiu, o magnetismo não foi embora, o magnetismo permaneceu. A energia de Jesus ainda permanece na Terra. Basta a gente se conectar com ela que a gente é beneficiado. Então, ele falava, não se preocupa com o que vai falar, porque as palavras vêm. Quantas vezes a gente também, quando a gente que faz explanação do Evangelho, aí quando a gente está falando, muitas vezes a gente vai numa direção, né, a gente monta o slide, tudo bonitinho, chega depois, a gente fugiu totalmente daquilo, estava dentro do contexto, mas não era nada daquilo que você tinha imaginado que ia falar. As palavras vêm, porque a gente não está sozinho, a espiritualidade sabe o que é necessário para cada pessoa que está ouvindo, né, que está nos ouvindo naquele momento. Então, eles vão... quem já leu André Luiz
né, mecanismos da mediunidade, ver como é essa ligação, como a espiritualidade faz essa ligação com as pessoas que estão ali se predispondo ao trabalho, com os médicos, com os palestrantes, né, as intuições que eles vão dando, o caminho que eles vão seguindo ali, os assuntos que são abordados, para beneficiar o maior número de pessoas possíveis, encarnadas e desencarnadas. Então, isso acontece com todo mundo que se predispõe a fazer o bem. Com o mal também não é assim? Quando a gente se predispõe a fazer o mal, não vem um monte de intuição, um monte de pensamento ruim na nossa cabeça e a gente não vai fazendo? Para o bem também é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter... Se a gente está ligado com o bem, a gente pode ter certeza que a gente vai ser auxiliado. Sempre auxiliado. Pelo nosso mentor, né, pelo nosso anjo da guarda, pelos mentores que é responsável pelo trabalho que a gente está executando, enfim, sempre vai ter auxílio. Nesses dias de sombra em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai, os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Né? Quantas famílias não foram desfeitas por causa das crenças? E até hoje também muitas famílias são desfeitas por causa de crenças. Um acredita numa coisa, o outro não acredita, ou não aceita que o outro acredita, e assim as famílias vão se dissolvendo. E naquela época, por conta dessa questão do cristianismo, né? Daquelas pessoas que acreditavam que o cristianismo era o caminho, muitas das famílias não aceitaram isso. E muitas das famílias também entregavam os próprios parentes, porque eram perseguidas para não morrerem, né? Também, porque muitas vezes tinha um cristão na família, só que os soldados prendiam toda a família, até que aquela pessoa se entregasse. Né? E aí, naquele afã todo, naquele medo, né, da morte, muitas famílias entregaram seus filhos, seus parentes, seus pais, enfim. E era isso que Jesus tá falando aqui, né? Muito disso vai acontecer. E aconteceu realmente. Né? Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Quantas perseguições, né, que foram feitas, ou que nós talvez até fizemos, né? Quantas perseguições foram feitas aos cristãos e até depois, né, os cristãos que começaram a perseguir. Né? As cruzadas foi a grande inversão de valores. Né? Enfim, e muitos ainda hoje, né, odeiam, só de ouvirem falar de Jesus, e dos cristãos odeiam, por conta de tudo que a história também, tudo que a história conta, né, que a gente vivenciou. Muita gente sofreu muito por causa de religião no passado. Se não foi no judaísmo, foi no cristianismo. Muita gente foi perseguido por causa da religião, muita gente foi morto por causa de religião. Né? Na Inquisição, muita gente que acreditava em outras coisas, né, e que era contra os ensinamentos da igreja foram mortos. Né? Então, a gente traz no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, esse sofrimento, né, impregnado por conta disso tudo que a gente vivenciou. Mas fala aí, Alex. Daniel, Oi, fala aí. Os problemas de religião existem até hoje. Né? Sim, existe até hoje, verdade. Então, a gente vê ainda que existe muita intolerância ainda. A gente vê em países como o Oriente Médio, lá, as guerras até hoje por conta de religião. A gente vê pessoas malhando Judas até hoje. Quando Jesus pregou o perdão. Na Semana Santa, você vê, no Brasil, principalmente, pessoas malhando Judas, e fala de Judas, muitas religiões falam de Judas como se fosse traidor, ele tinha que mesmo morrer. E, cara, ele amava Jesus. As pessoas não leem, não olham para quem errou com compaixão, com a compaixão que Jesus olhava. Né? Jesus, antes de partir, ele falou: eu tenho que buscar um amigo. Né? E foi buscar Judas aonde ele estava. Enfim,
Então a gente vê que ainda existe muito, né, muita perseguição, muito ódio ainda em torno da religião. Quando Fordes, caramba, tem muita coisa ainda. Muito ensinamento. Quando pois fordes perseguidos numa cidade, transportáveis, eu acho que eu voltei, né? Numa cidade, transportáveis para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Então Jesus falava: se não quiserem ouvir, se forem perseguidos, vai para outra. Não fica, né? Mas divulgue a boa nova. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Ou seja, se ele sofreu, né, se ele não precisava estar aqui, e ele veio aqui para poder nos mostrar, nos dar o ensinamento, nos dar o exemplo de como sofrer, imagine nós, né, que às vezes a gente não quer sofrer, mas sofrimento faz parte do crescimento. Não há crescimento sem sofrimento, né? E não há crescimento sem perdas, né? A gente precisa aprender a perder, né? Porque a gente perde a infância para a adolescência, a gente perde a adolescência para a fase adulta, e a gente está sempre perdendo coisas para a gente aprender a não se apegar às coisas. Por isso que a gente perde, né? E não querer sofrer é um erro nosso, porque a gente vai na caminhada há sofrimento. E a gente tem que olhar o sofrimento como uma coisa boa, que significa que a gente está crescendo, que a gente está se transformando, né? É igual a lagarta lá, ela passa por aquele casulo e até ela se tornar uma borboleta, há sofrimento ali, né? Que ela tem que quebrar o casulo para abrir as asas e dar o primeiro voo. Então, tudo se encaixa, né, na natureza. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará os meus discípulos? E fizeram isso com Jesus e fizeram também aos discípulos, né, a crueldade. E a gente vê ainda hoje acontecendo, né? Dentro dos tempos religiosos, né, tudo aquilo que o poder, né, a sede pelo poder causa, né, no ser humano, né? A insanidade de subjugar o outro, de se enxergar como dono do outro, né? Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo bem triunfará. É fato, né? A verdade ela vai aparecendo aos poucos, com o tempo, conforme a nossa maturidade. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo mais a vida, o sentido da vida, o sentido daquilo que acontece com a gente. E sempre vai ser assim, porque isso é evolução. Então, toda a verdade, aquilo que Jesus trouxe para nós, tudo que hoje a gente vê ainda que tem muita resistência, tudo isso vai mudar com o tempo. E a Terra ela vai se transformando conforme nós vamos nos transformando, nos libertando, né? Jesus falava que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o bem sempre vai triunfar. O bem é sempre maior do que o mal. Sempre. Basta ele se impor que ele vence. Às vezes ele não vence porque a gente é tímido ainda de defender o bem, né? O que vos ensina em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será o objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Então, Jesus estava preparando ali os discípulos para que no futuro eles pudessem divulgar. Ali era só o preparo, né, como discípulos ali. Ele estava ensinando a eles como fazer, ensinou tudo. Tudo que Jesus falou para os discípulos, ele exemplificou. Desde uma simples palavra, desde a ação daquela palavra, né, o sofrimento que ele teve, né, foi uma grande prova disso, né, que
eu posso sofrer, eu posso ser açoitado, eu posso ser criticado, eu posso ser... podem fazer tudo comigo, mas